Bom, olá pessoal, eu sou Alessandro Gil e esse é o segundo episódio do Wakecast, um podcast produzido pela Wake para falar de coisas legais do mercado de tecnologia, tendências, varejo e tem muita coisa boa. Um dos assuntos é o assunto de hoje, né? Retail Media, algo que está super na moda, todo mundo falando de Retail Media, é a nova buzzword do varejo e do mercado de tecnologia, e hoje eu tenho um prazerzaço de trazer talvez uma das maiores referências nesse assunto no mercado brasileiro, ela que tem uma grande história nesse mercado de Retail Media, tem muita coisa para trazer para a gente. Eu queria receber aqui, tenho a honra de receber aqui a Célia Goldstein, diretora do Magalu Ads. Oi, Celinha, tudo bem? Prazer ter você comigo. Obrigada pelo convite. Estou super animada. Realmente vai ser um papo muito bom. Quando eu vi que a NRF foi a primeira, eu sabia que o Retail Media ia bombar, porque foi a pauta da feira, né? Foi a pauta da feira. Acho que nunca se falou tanto em monetizar o tráfego do varejo, né? O varejo é tão sofrido, com as margens tão apertadas e talvez essa monetização seja um novo oásis aí para que o varejo consiga ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas antes de falar isso, eu queria, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho, também dá um overview do que é o Retail Media, acho que é importante, né? Nem todo mundo conhece, acho que é super legal você falar um pouquinho pra gente. Claro, conto sim. Bom, tô nesse mercado de publicidade digital desde 99. Em geral, quando eu tô numa sala, eu brinco com as pessoas nem fazerem muitas contas, mas enfim, passagem por vários publishers, vários, enfim, agências e assim por diante. De 15 anos para cá, mais no mercado de Big Techs, né? Então, tava, como você mesmo falou, há 4 anos agora estava liderando, né, um player importante de Retail Media e agora há 2 meses assumindo aí Magalu Ads, super animada, cheio de desafios e oportunidade. E é engraçado até falar de Retail Media e muitas vezes até ouvir as pessoas falando de Retail Media, porque acho que é algo de um lado tão novo que cada um tem até uma percepção, né? Mas Retail Media é trade, não é trade? O que é Retail Media 1.0? O que é Retail Media 2.0? Então, acho que a gente está num momento muito especial, muito de desmistificar, muito de educar e também aprender, né? Eu falo que eu estou aprendendo todos os dias. Agora mesmo a gente estava aqui comentando antes de entrar, enfim, oficialmente no programa, o quanto tem muitas pessoas diferentes falando de Retail Media, né? E o quanto a gente vem aprendendo sobre isso no dia a dia. Quando você me fala para explicar o que é Retail Media, eu acho que a gente tem muito, né, essa parte inicial do Retail Media, né, que a Amazon lá fora explodiu, que foi o resultado da busca. Então, como que eu, seller, como que eu, né, anunciante, um P, por exemplo, coloco meus produtos em destaque no resultado de busca, entendendo que a busca estava cada vez mais fazendo parte da jornada do consumidor. Até que depois de algum tempo os varejistas também entenderam não só, né, de monetizar o tráfego, mas monetizar a audiência, né? Então, como que eu transformo esse tráfego em audiência? Como eventualmente essas pessoas que estão vindo, não necessariamente elas precisam só comprar, mas então eu vou monetizar elas para, enfim, dar uma visibilidade de outra marca. Então, com certeza, enfim, não à toa que foi um mercado que cresceu tão rápido, principalmente se a gente compara, né, com a onda de busca, depois a onda de social, enfim, a gente vê esse crescimento exponencial e com certeza está só começando aqui no Brasil. Boa, eu tava, até para exemplificar isso, eu estava hoje, por um acaso, numa reunião com outra empresa de tecnologia, e a gente estava falando sobre um grande varejista europeu, e eles estavam justamente monetizando parte da audiência deles, que, sei lá, 50 milhões de pessoas, para uma construtora que queria fazer casas de alto padrão e estava buscando uma audiência de 5 milhões de pessoas, né? Então, às vezes, a oportunidade não está ali do lado, né? Às vezes é alguma coisa, às vezes um pouquinho fora da caixa do que o varejo tradicional, e isso abre um leque de várias oportunidades ou de vários insights que um varejista pode ter.
E aí a gente tava até trocando um pouquinho antes, né? Assim, acho que o retail media é super bacana, mas ele tem um benefício antes aí, né? Porque boa parte dos varejistas não entende muito quem é sua audiência, quem é seu consumidor, e para você vender, para você monetizar, acho que tem um passo importante de entender, de normalizar os dados, de entender comportamento. Isso pode fazer até a própria venda do varejista melhorar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Não, com certeza. E eu acho que esse é o grande, que você falou, oportunidade, mas eu também acho que é o grande desafio, né? Dos varejistas saberem que eles precisam organizar suas audiências. E aí, um olhar de organizar as audiências, não necessariamente com o olhar, de novo, da venda, mas com o olhar de como eu monetizo a audiência. Então, não é sobre necessariamente só o ticket médio, que até nesse caso que você trouxe da construtora faz sentido, mas é o caso de como que eu vou pensar em pessoas, deixa eu pensar algum exemplo, mas que vai além até de novos para marca, né? Então que você vai gerar um awareness de algo, né? Vai gerar uma visibilidade de algo que as pessoas não utilizam essa marca, ou enfim, de cross-categorias, né, de você fazer essa triangulação entre categorias. Então, acho que muda também, não só existe a necessidade dessa organização, sim, né, do CRM, da régua de relacionamento, enfim, desses targets e todos, dessas segmentações, mas também existe um pensamento contextual de como você vai contextualizar também toda essa audiência para que faça sentido depois numa monetização dela e não necessariamente da venda de um produto. Legal. Quais os formatos que vocês estão praticando lá e até onde você acha que é possível ser criativo e expandir, né? Eu vi na NRF, você foi, não sei se você foi, Esse né? ano eu não fui, eu tava na minha transição. Na sua transição. Mas teve, poxa, eu peguei uma palestra legal da 7-Eleven e aí perguntaram para ela, uma boa parte do tema era sobre isso. Eles estão recriando uma rádio na 7-Eleven, só que com audiência totalmente customizada, né? Porque eles começaram a entender quem visita a loja, qual o comportamento. Então tem produtos que eles lançam numa loja, numa região específica, e o próximo produto é ter uma rádio dentro do 7-Eleven para vender essa audiência customizada. O que você enxerga de formato? O que vocês estão trabalhando lá no Magalu e onde você vê mais oportunidades para expandir esse conceito? Incrível. Quando a gente fala de retail media, e aí eu já chego no Magalu Ads, mas a gente fala muito, né, da audiência on-site e off-site, né? E eu acho que isso é importante, porque o on-site é tudo que você consegue justamente pegar ou no resultado de busca, ou nos banners, nas páginas de categoria, ou na própria homepage, né, do varejista, enfim, que tem, em geral, uma visibilidade grande. E o off-site é como que você pega essa audiência e faz um targeting nesse off-site, e aí, como a gente falou, contextual, enfim, demográfico, por hábitos de consumo, e assim, né, e várias outras formas. No Magalu, a gente tem, né, principalmente esse on-site, então a gente está muito forte nisso, e o Magalu hoje é uma potência em audiência, enfim, nem eu imaginava antes de ir para lá o tamanho, né, da visibilidade que o e-com já tem e já é representativo. E a gente tem também, né, todo o ecossistema Magalu. Então a gente tem Época Cosméticos, a gente tem Netshoes, a gente tem Canaltech, a gente tem Kabum, a gente tem Jovem Nerd e a gente tem Still the Look. Exatine. Né? Exatine, que boa, a gente tá dentro de Netshoes. Então, quando a gente fala, né, desse ecossistema, a gente fala tanto, né, de uma audiência muito massiva dentro de Magalu, como a gente também fala dessas audiências mais específicas. Além disso, a gente tem a Lu, né, que é a maior influenciadora digital. A Luísa Helena gosta de falar que ela tem mais audiência que a Barbie. Legal. Né? Então, com certeza, a gente usa muito todos esses assets, digamos assim, da marca para as marcas para promover. E é até legal, quando você comentou, né, desse case que você falou de uma construtora, a gente mesmo já trabalhou a Lu, por exemplo, com o mercado automotivo. Tá. Então, você começa a usar a influência do varejo, né, e a base do varejo para atingir outras indústrias também. Muito legal, muito bacana. Eu queria, antes de falar do segundo tema importantíssimo que polarizou a NRF, que tem a ver com esse também, eu queria
eu queria que você desse um pouquinho da temperatura, como é que a indústria está enxergando as oportunidades de retail media, porque basicamente tem muitas oportunidades, mas quem basicamente consome é a indústria, né, dentro do varejo, né? Como é que você está sentindo a percepção da indústria, da importância ou dos resultados que o retail media traz para as marcas? Eu acho que, bom, eu tô nessas há 4 anos aqui no Brasil, né? Então, de fato, o último ano foi um ano muito especial, né? Eu acho que 2023 deu um salto, onde a gente já viu anunciantes importantes fazendo, enfim, projetos muito legais. A própria Unilever, né? É um deles que dá para citar. A própria Samsung também vem trabalhando bastante de uma forma mais integrada. A indústria ainda... Não só a indústria, eu acho que as agências a gente ainda tem uma oportunidade de continuar desenvolvendo, né? É um assunto novo, é um assunto que todo mundo quer falar, mas as próprias plataformas também estão aprendendo, algumas mais sofisticadas, algumas se sofisticando. Então, existe ainda um trabalho contínuo da evolução. Que vai explodir, aliás, que vai continuar explodindo é um fato, né? Eu até estava vendo alguns números que existe uma expectativa de crescimento de 25%, ano sobre ano, enfim, eu pessoalmente acho que até pelo share a possibilidade é maior. Mas eu vejo já a indústria também querendo muito aprender. E a parte interna, né? É trade, é marketing, que budget que eu devo operar. Então existe sim ainda um amadurecimento que a gente está ajudando com certeza. Boa. E aí para juntar o outro tema que foi muito falado na NRF, na verdade sim, foram quase que os dois temas polarizaram as discussões. O primeiro foi retail media, né? E o outro foi AI, né? Inteligência artificial. Até um palestrante brincou que se você dá 5 passos, você esbarra em alguém falando em AI aqui. Como é que essas duas coisas se conversam e como é que a inteligência artificial pode trazer ainda mais assertividade, melhor performance para a compra de mídia dentro do varejo? Enfim, eu acho que só a questão da super personalização, né, já ajuda muito, e a gente vê também algumas plataformas já usando AI até para ajudar não só na parte da segmentação, mas na parte até da criação do anúncio, porque com certeza quanto melhor for seu anúncio, né, não basta mais a oferta só, você tem que ter o anúncio, você tem que ter a informação certa, você tem que ter o review, enfim, é um combo, digamos assim, que vai ajudar também a uma performance melhor, e a AI com certeza ajuda nisso. Mas eu diria, e até uma coisa que a gente falou bastante lá no Magalu, também como pauta até da AI, essa parte da própria loja física, né? E da própria experiência da loja. E como você, né, tem esse olhar mais omnichannel, digamos assim, que já se fala há tanto tempo agora de verdade, né? Então, no Magalu, uma coisa que a gente tem visto muito e crescendo cada vez mais é o compre online e retire na loja. Então, você vai dando, né, a loja física também vai tendo um papel de experiência, né? Tanto da logística, mas também da experiência, de eu entrar na loja, eu poder, enfim, fazer a usabilidade do produto. Então, a AI ajuda muito nesse ciclo completo, não só no online, mas também no offline. Boa. E aí, falando um pouco, você acabou de comentar, né, que tem números impressionantes de crescimento de retail media no Brasil, né? Quando você olha lá fora, começou muito com a Amazon, mas o mercado está se pulverizando bastante, né? De 2021 para cá, praticamente triplicou o mercado de retail media nos Estados Unidos, e mesmo a Amazon crescendo muito, ela foi perdendo bastante share, porque muitos outros, o Walmart entrou, o Target está entrando. Não, e o Walmart entrou e comprou, inclusive, uma parte de Smart TV, né? Isso, exato. Então tá todo mundo entrando nessa disputa pelo dinheiro, pelo inventário do varejo. Me conta um pouquinho como é que você enxerga aqui no Brasil, né, as oportunidades que a gente tem, e obviamente até dentro do Magalu, né, porque é um produto que já existe lá há algum tempo, mas eu acho que agora vocês estão investindo cada vez mais, porque obviamente tem um potencial enorme. Sim, então, no Magalu a gente começou muito forte, alguns anos atrás, com a parte de display mesmo, então dos banners dentro do próprio site. Agora, na verdade, desde o ano passado, já teve uma reformulação de toda a plataforma de resultado de busca e vitrine patrocinada. Então a gente já vê também, né, esse produto ganhando bastante escala, de novo, tanto com a indústria como com os sellers também, né?
Até porque a indústria é isso. Agora ela também está exigindo que as agências dela também saibam operar nessas plataformas, enfim. Então tem realmente uma cobrança, digamos assim, e um push muito para a gente estar fazendo o trabalho mais próximo. Aqui no Brasil, eu acho que diferente dos Estados Unidos, onde começou e ficou por muito tempo a Amazon, né, nadando de braçada, eu acho que aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já começa mais pulverizado, né? Uhum. Então a gente já vê próprio Magalu Ads, enfim, com uma certa relevância, Amazon Ads, mas a gente tem Mercado Ads, a gente tem a própria Raia Drogasil também, que vem fazendo um trabalho, enfim, relevante. E eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que tá todo mundo aprendendo e todo mundo trocando muito junto e também puxando pra cima, né? Então ontem mesmo numa reunião eu tava falando, gente, o produto não dá mais pra ser meia boca, né? Agora o próprio consumidor, anunciante, já tá exigindo um produto que de fato dê a melhor experiência de compra ou a melhor experiência de visualização, enfim, da campanha, de comunicação ou de negócio dele. Bom, você puxou um gancho importante, né? Não dá mais para ter um produto café com leite, né? Acho que o anunciante, né? O cliente anunciante já cobra mais, né? Acho que os próprios times já cobram mais. Eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios da implementação de Retail Media como produto, mas também puxasse um pouquinho para o ecossistema, né? Porque daí você tem também que ter agências preparadas para isso, o cliente anunciante preparado para isso. Me conta dos desafios de implementação. Falando de produto, acho que foi muito até do que a gente falou aqui nos bastidores, né? Tem uma parte do pré, de você organizar toda essa audiência que você quer monetizar. Então, entender quais são os targets, enfim, toda essa régua de relacionamento, CRM, enfim, como você quer chamar. Mas, e junto com isso, vem uma mudança de mindset do próprio varejista, né? Eu não quero trazer aquele tráfego só para gerar uma venda. Se não gerar uma venda, eu vou monetizar de alguma forma. Porque eu acho que uma outra mudança de mindset, e aí muito da indústria, que daí faz muito do nosso papel como Magalu Ads de correr atrás, o Retail Media deixou de ser uma mídia só para performance, né? Se eu tenho toda essa audiência, se eu consigo entender quando essa audiência, ticket médio da audiência, cross-categoria da audiência, enfim, e tantos infinitos insights que a gente tem, eu posso usar isso também para uma comunicação, né, para um branding, digamos assim. Então, existe muito esse nosso lado de educar o mercado e educar, né, indústrias e agências. E aí como, né, com time, né? Acho que antes de qualquer coisa, a gente no Magalu hoje tá cada vez mais dando um olhar para agência também, né? Então, enfim, eu tô recente lá, mas a gente tá com esse drive muito forte de agência. A gente tem esse drive de continuar, né, trabalhando com a indústria, com o mercado, com os anunciantes para continuar puxando, mas tem também não diria que é um terceiro lado, mas um terceiro público, que são os sellers, né? Então, que esses sim querem entender como que eu tenho lá o meu resultado de busca, como que eu tenho a oferta, como que eu vou aparecer para vender. Boa. É até um ponto legal, né? Porque, assim, é o que você falou, né? Dos colaterais, a gente tava puxando esse assunto antes, né? A gente tem um dos produtos que a gente vende é uma CDP, né? Que é um Customer Data Platform. Então, assim, a gente padroniza comportamento e usuário e transforma em audiência. E ainda assim eu vejo varejistas de todos os tamanhos, de muito, muito grandes a muito pequenos, ainda subindo planilha de lista de cliente, né? Então tem um trabalho de educar o mercado ainda a entender como o uso de dados é importante, né? Com certeza. E eu acho que esse é um grande, talvez acho que um grande benefício dessa história toda é que você comece a entender melhor quem é o seu cliente, né? Eu não sei se no Magalu, acho que pelo que você me deixou entender assim, né? Mas já colheu algum tipo de benefício que eu nem estava imaginando, né? De entender melhor o cliente através da audiência que vocês começaram a formar dentro da plataforma de Retail Media de vocês. Isso trouxe benefícios para vocês também no dia a dia? Não, com certeza, porque no momento que você põe ordem na casa, isso vira um benefício não só do Retail Media, mas o próprio promo, né? Então, enfim, de todo o time de marketing. Então, com certeza, não sei te falar um benefício específico, não, lógico, até porque é muito recente, inclusive. Muito recente, mas isso, com certeza, a importância da gente ter essa audiência organizada e com clareza do que a gente quer dessa audiência. Porque eu acho que apesar de uma audiência, né, que você comentou da sua CDP, existe também um olhar, como que eu quero organizar, né, essa audiência
pensando eu, varejista, numa comunicação minha, como que eu quero organizar essa audiência também pensando que eu vou monetizar essa audiência, né? Certo. Então, não necessariamente É a mesma visão, né? a mesma visão. Isso. Obviamente, você trata o dado de maneira diferente, mas é importante que o dado tá lá, né? Super importante. Boa. Muito bem. E aí tem algum segmento que você acha que ainda tá muito tímido, que poderia apostar um pouco mais nos dados do varejo, assim, como é que você enxerga? Tem os bens de consumo, você comentou de Unilever e tal, mas quem você acha que ainda não entrou, que poderia... Eu acho que todo mundo ainda tem muito potencial de entrar, mas eu acho que existe ainda uma falta de conhecimento do poder de trabalhar com anunciantes que não necessariamente vendem, né, no varejo online, para trabalhar as bases. Então, até esse exemplo, de novo, que você usou da construtora, o setor automotivo já está fazendo, mas podemos fazer mais, né? Entretenimento, setor financeiro. Então, tem todos esses setores que não vendem online, mas que têm o poder de trabalhar essa audiência cada vez de uma forma mais sofisticada. Boa. E na sua opinião, quais são as perspectivas para o mercado brasileiro, assim, para os próximos anos, né? Então, obviamente, os grandes têm boa parte do tráfego e têm, obviamente, um potencial enorme para explorar. Mas como é que você também enxerga as oportunidades nos médios varejistas, né? Acho que sempre tem algum jeito de fazer, de operacionalizar, e ter o mídia mesmo nos caras que não são gigantescos como o Magalu, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não, e eu vejo eles fazendo, né? Então, eu até brinco que desde que eu fui pro Magalu, eu descobri um ecossistema até de retail media, de, enfim, plataformas, digamos assim, super sofisticadas no Brasil, que nos enche de orgulho, né? E com certeza essas plataformas vão também ajudar os pequenos varejistas, os varejistas regionais, que também são super importantes. E eu vejo ao longo, enfim, desses tempos, o mercado cada vez mais evoluindo nesse sentido. E, de novo, os próprios anunciantes querendo também evoluir nesse sentido. Então, no próprio grupo do Magalu, a gente tem o Aikifome, né? Que hoje é um aplicativo de restaurantes, supermercados, que é muito, muito grande no interior e fora das grandes capitais do Brasil como um todo. A gente já vê marcas, enfim, relevantes fazendo um trabalho no Aikifome. Então, de fato, existe espaço para todo mundo e existe um potencial, enfim, muito especial pela frente. Boa. E aí, só mais um tema, nem tá no nosso script, mas eu fiquei pensando nas coisas que você falou, e para mim faz todo sentido essa questão de... especialmente do Magalu, né, que tem as lojas físicas, e a loja passa a ser cada vez mais um ponto de experiência, né? Ela é muito mais um ponto de experimentação. Obviamente ela é importante para a venda, mas a experimentação, o atendimento, o cuidado com o cliente é super importante, né? E às vezes a gente fica pensando em retail media e só pensa no online, né? Como é que você acha que é possível casar o offline com o online, ativar a loja física e venda e a exploração do retail media nesses canais off também? Em termos de experiência, o Magalu, enfim, já está cada vez mais, né? Eventualmente, até como eu falei, né? Você compra online, você retira na loja, o que já dá uma experiência positiva, e você não paga frete muitas vezes, o que também é importante. Mas eu acredito também que a própria loja vai evoluir muito, e não evoluir porque não era bom, mas sim evoluir num sinônimo de experiência mesmo. As próprias telas da loja eventualmente podem virar, né, mais um local de comunicação. Enfim, a gente começar a entender a audiência, né, tanto online como offline, fazer esse cruzamento. Então tem muito a evoluir nesse sentido. Muito bem. Bom, acho que foi super rico o papo de hoje. A gente teve assunto para falar da tendência inteira do mercado de retail media. Selene, muito obrigado. Eu queria perguntar se você quer dizer mais alguma coisa, falar de mais algum ponto, mas assim, foi um super prazer ter você aqui, e eu queria que você desse a sua mensagem final para a turma que está assistindo a gente. Não, quero agradecer, enfim, o convite. É o primeiro
podcast oficial, Célia, no Magalu Ads. Estou super animada com esse ecossistema e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Bom, de novo faço o convite do primeiro episódio, mas assistam esse, recomendem para os seus amigos, mandem para a turma que trabalha com você. A gente só quer levar cada vez mais conteúdo bacana, que fale de tecnologia, que fale de varejo, e esse papo com a Celinha foi prova real disso. Muito obrigado e até a próxima.